Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus. Aqui estou mais uma vez para trazer uma mensagem ao meu e ao seu coração. Espero que essa palavra de hoje ela venha encontrar guarida no meu e no seu coração. Espero que ela venha encontrar um espaço nas nossas vidas, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é que nos mantém de pé. Então, que essa palavra ela venha nos fortalecer, nos ensinar, nos exortar, ela venha nos instruir através do Espírito Santo de Deus. Amém? E a palavra de Deus hoje ela está registrada ali no livro de Neemias. Se você que está com a sua Bíblia, você vem estar pegando ela, vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Amém? Neemias capítulo de número 1, vamos estar lendo do versículo de número 2 até o versículo de número 11. Amém? Vamos estar fazendo a leitura. E já quero deixar para você o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem se chama reconstrução. Será que falta algumas coisas na minha e na sua vida ser reconstruída? Nós iremos ver isso no decorrer da mensagem. Amém? Vamos estar fazendo a leitura então? Neemias capítulo número 1, versículo número 2 ao 11. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, esteja atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e as dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Amém? No livro de Neemias, nós podemos tirarmos várias lições para nossas vidas. O livro ele fala a respeito de choro, o livro ele fala a respeito de jejum, ele fala a respeito de oração, de lamento, ele fala a respeito de trabalho, de restauração, de perseverança e muito mais. Se você depois puder ler, com mais calma, o livro de Neemias, eu creio que você irá tirar grandes lições que estão registradas neste livro de Neemias. Bom, aqui nós lemos na palavra de Deus que Neemias, ele encontrando uns dos seus irmãos, ele perguntou: como está a cidade de Jerusalém? Como está lá o nosso povo? E Neemias, querendo ouvir uma boa resposta, quando de repente ele ouve: Neemias, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta ali na província, eles se encontram em uma grande aflição. Eles se encontram em opróbrio, uma vergonha, uma destruição total.
os muros de Jerusalém estão derrubados. As portas, elas estão queimadas a fogo, elas foram queimadas a fogo. E quando Neemias ouviu que o seu povo, os seus familiares e que os muros de Jerusalém estavam derrubados, as portas queimadas a fogo, o que ele fez? Ele sentou, ele chorou e ele se lamentou. Porque é normal mesmo, muitas vezes nós recebemos uma notícia ruim nas nossas vidas e nós ficamos abalados pela notícia que nós recebemos. Mas diz a história que Neemias, ele ficou assim por alguns dias. Ou seja, Neemias, ele não ficou prostrado diante das má notícias. Porque ficar prostrado diante da má notícia não vai mudar a nossa história. Ficar prostrado diante da má notícia não vai resolver aquilo que nós queremos e aquilo que nós precisamos resolver. E o que ele fez? O que Neemias fez? Ele orou e ele jejuou ao Deus que muda situações. Neemias, ele colocou em seu coração que ele tinha que fazer algo, ele tinha que tomar alguma atitude. Ele não poderia ficar prostrado diante daquela situação. Ele não podia ficar prostrado diante daquela notícia que ele recebeu, diante da situação daquela cidade, diante daquele povo. Ele não poderia ficar prostrado. Então ele sabia que ele teria que tomar uma atitude diante daquela notícia que ele recebeu, da má notícia que chegou até ele. Então, Neemias chega o quê? Ele faz uma oração, a Deus. Ele busca a Deus. E a oração de Neemias, ela foi assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para aqueles que te amam, para aqueles que obedecem aos teus mandamentos. No versículo número 6 do capítulo número 1, ele fala assim: Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos à oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai, nós também pecamos contra ti também. Ou seja, ele reconheceu o seu pecado e o pecado do seu povo. Que é muitas vezes o que nós temos que fazer. Temos que muitas vezes fazermos confissão diante do Senhor a respeito dos nossos pecados, para alcançarmos as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Neemias sempre foi um homem de oração. Ele recebeu a má notícia e então ele começou a orar a Deus. Ele começou a buscar a Deus pela situação que ele precisava resolver. E até quando Neemias orou? Até quando Neemias buscou a Deus? Até receber a resposta das suas orações. E nós iremos ver isso daqui a pouco no capítulo de número 2. Nós iremos ver a resposta da oração de Neemias. Porque muitas vezes nós recebemos uma notícia ruim em nossa vida, ou até mesmo em nossa família, seja uma enfermidade, seja uma causa na justiça, seja uma notícia ruim no trabalho, no nosso ministério, enfim. Aí nós ficamos prostrados, choramos, nos lamentamos, buscamos buscamos outros, e se esquecemos muitas vezes de buscarmos a Deus, com jejum, com oração, com rogo, muitas vezes, ou buscamos a Deus por último. Tentamos muitas vezes resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, e aí quando não dá certo, a gente lembramos que devemos buscarmos a Deus, E ainda nós queremos receber a vitória de Deus lutando sozinho nas nossas vidas, Agora tem um recado para você. Se a notícia ruim chegou até você, se a notícia ruim chegou até a sua casa, se alguma notícia ruim chegou até o seu ministério, busque a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. Ore a Ele, busque a Ele, jejue a Ele. Eu sei que tem situações que acontecem muitas vezes nas nossas vidas
que para ficar ruim, né, tem que melhorar muito. Então, imagina o tamanho da luta, né? Se para ficar ruim tem que melhorar muito, imagina o tamanho da luta. Então, Neemias, ele tinha um segredo, e o segredo dele era a oração. Ali na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo número 17, diz assim que nós devemos orarmos sem cessar, devemos orarmos sem parar, né? Orar até acontecer aquilo que nós temos buscado, e aquilo que for da vontade de Deus irá se cumprir nas nossas vidas, né? Nós devemos sempre lembrarmos que existe um Deus nos céus que é sobre as nossas vidas. Neemias orou a Deus e olha a resposta das orações de Neemias. Acompanhe comigo no capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 8. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 8. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto? Se não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Temi sobremaneira, mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado e tendo sido consumido as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha assentado junto a ele, me disse: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me de sorte que marquei certo tempo. Disse mais ao rei: se for do agrado do rei, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa que se houver de ocupar. Graças a graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu os meus pedidos. Você viu que as orações de Neemias, ela teve resposta, ou seja, o segredo de Neemias era a oração. Pintava alguma dificuldade, ele orava a Deus, ele buscava a Deus. O rei fez uma pergunta para Neemias e antes dele responder ao rei a resposta, ou seja, ele colocou a Deus em primeiro lugar. Ele não respondeu de pronto, mas ele orou a Deus e em seguida ele respondeu a pergunta do rei. Agora vai saber que tipo de oração que Neemias fez a Deus. Que tipo de oração eu não sei, mas eu sei que assim que ele orou a Deus, e Deus ele não rejeita um coração quebrantado, ele não rejeita um coração que se derrama na sua presença, e isso está registrado, né, em Salmos, Salmos 34, versículo número 18, se você lá dá uma olhadinha. Assim que ele orou a Deus, ele respondeu ao rei, né, ali no versículo número 5 ao 8, que diz assim, e respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto a ele, me disse: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? Aprove ao rei enviar de sorte, marquei certo tempo. Disse mais ao rei: se for do agrado do rei, dê-me cartas para os governadores do Eufrates, para que me permita passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeiras para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa que houver de ocupar.
graças a graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu os meus pedidos. Olha a resposta da oração de Neemias. E além da resposta da oração, veio também a provisão, ali para Neemias. Meu irmão e minha irmã, você acha que Deus ele não responde às nossas orações? Você acha que Deus não responde muitas vezes os nossos pedidos? Na carta de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, o poder da oração, ela é capaz de mudar qualquer situação em nossas vidas. Não importa o quão difíceis estão as coisas, Deus ele é poderoso para responder às nossas orações e mudar a nossa história, mudar o quadro, mudar a nossa situação. Não há coisas impossíveis para o nosso Deus resolver. Aos olhos de Neemias, como que ele iria mudar aquela cidade? Como que ele iria mudar aquela situação sozinho? Tem coisas nas nossas vidas que só Deus pode resolver. Está difícil a situação na sua vida? Você já tentou de tudo e ainda não conseguiu? Ore a Ele, busque a Ele e deixe com que Ele faça do impossível se tornar possível na minha e na sua vida. Quando Neemias ele colocou Deus na frente, quando Neemias colocou Deus na causa, as coisas foram diferentes. Neemias ele não passou a vida toda se lamentando, chorando, mas ele agiu. O segundo passo que eu aprendo aqui com o livro de Neemias é que na maioria do capítulo 3 do livro de Neemias, se você só olhar os primeiros capítulos, ali você vai ver que está escrito assim, reparou ou repararam. Todos os capítulos, a maioria dos capítulos do número 3 está escrito assim, reparou ou repararam. Ou seja, como está a nossa vida com Deus? Será que a nossa vida com Deus, ela está precisando de alguns reparos? Será que nós precisamos reconstruir algumas coisas que foram quebradas entre nós e Deus? Nós temos tirado alguns entulhos das nossas vidas, entulhos que têm desagradado o coração do nosso Deus. Será que nós temos construído um muro espiritual entre nós e o pecado? Ou será que nós temos tapado as brechas que têm acontecido nas nossas vidas? Ou será que as nossas vidas estão uma cratera? Se está, nós precisamos reparar aquilo que necessita de conserto na minha e na sua vida. Muitas vezes nós achamos que estamos bem, quando no fundo nós estamos precisando de alguns reparos nas nossas vidas, estamos precisando de algumas reconstruções nas nossas vidas. Nós sabemos muitas vezes que o inimigo ele irá fazer de tudo para que eu e você, para que nós não venhamos conseguir reparar o nosso altar com Deus, porque Ele quer que nós venhamos sermos derrotados, Ele quer que nós venhamos mesmo sermos destruídos, Ele quer que nós venhamos mesmo muitas vezes sermos humilhados, envergonhados, porque matar, roubar e destruir, esse é o papel do inimigo, Então, mas ainda bem que Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, não deixe o inimigo nos envergonhar, não podemos deixarmos o inimigo nos envergonhar, nos humilhar, mas nós temos que continuarmos crendo no poder do nosso Deus. Porque você já viu o inimigo alguma vez comemorar a sua própria derrota? Você já viu um inimigo comemorar muitas vezes a vitória do seu rival? Então, não desista. O segredo está na oração e na comunhão com Deus. No capítulo de número 4 de Neemias, aparece quem? Os inimigos de Neemias. Você pensou que eu não iria falar deles, mas
Os inimigos de Neemias aparecem ali no capítulo de número 4. Acompanhe comigo, Neemias 4, capítulo 4, versículo de número 1 ao 4, que diz assim, ó: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? 3. E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifique, contudo vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torne o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. Ou seja, Sambalate e Tobias, eles começaram a envergonhar, eles começaram a ameaçar a Neemias e o povo. E Neemias, no verso de número 4, mais uma vez ele aplica o quê? A oração. Ele ora a Deus, ele fala com Deus a respeito das ameaças e das zombarias, né, de Sambalate e de Tobias. E a nossa vida não é diferente. Todas as vezes que toda vez que eu e você, toda vez que nós quisermos nos levantarmos para fazermos a obra de Deus ou melhorar o nosso relacionamento com Deus, sempre irá se levantar mesmo Sambalates, Tobias, para tentar impedir e zombar de nós. Eles vão falar assim muitas vezes: você vai reconstruir os muros? Você vai reconstruir as cidades? Você quer andar certinho na presença de Deus? Você agora quer melhorar a sua vida com Deus? Você quer ser do ministro de louvor? Sim. Você quer ser do ministério de louvor? Você quer ser do círculo de oração, né? E por aí vai. Por quê? Porque eles gostam de zombar. Eles gostam muitas vezes de tirar com a nossa cara, dizendo que nós não somos capazes de fazer as coisas para Deus. Então sempre vai existir Sambalates e Tobias nas nossas vidas. E qual foi a atitude de Neemias diante das ameaças, diante das zombarias? Ele apresentou a Deus, né? Porque Neemias sabia que a oração, ela é o combustível para as coisas andarem. Então isso nós precisamos saber, né? Que a oração, ela é o combustível para as coisas acontecerem nas nossas vidas. E aí você deve estar pensando ou dizendo assim: pastor, mas quem sou eu? Eu sou um simples diácono, eu sou um simples cooperador, eu sou um simples membro, pastor, o que eles vão dizer de mim? O que eles podem fazer por mim? O que eu posso fazer por eles? O que eu posso fazer pelo meu ministério? O que eu posso fazer por esta cidade? Ninguém olha para mim, pastor. Ninguém se importa comigo, pelo que eu digo, pelo que eu falo, pelo que eu faço. Eu quero falar para você que não importa o que as pessoas acham de nós. O importante é o que Deus acha de nós e o propósito que Ele tem através da minha vida e através da sua vida. Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus sobre as nossas vidas. O propósito de Deus na vida de Neemias, ali no palácio, era para que ele pudesse ter uma vida, uma vida de intimidade com Deus. O propósito de Neemias, ali naquele palácio, era para que Neemias um dia pudesse se compadecer do povo e ajudasse o povo que estava com as suas vidas destruídas, sendo humilhadas, sendo envergonhadas, ajudar as pessoas que estavam com as vidas arruinadas. Muitas vezes nós perguntamos: Senhor, o que eu estou fazendo neste ministério? Senhor, o que eu estou fazendo nesta cidade? Senhor, o que eu estou fazendo neste trabalho? Neemias, ele foi usado para reparar a cidade, para restaurar os muros, para tirar a humilhação ali daquele povo.
daquela ruína, daquela destruição que chegou até aquela cidade. Nós, eu e você, nós estamos espalhados pela cidade, cada um em seu ministério, né, para orarmos, para jejuarmos pelas vidas das pessoas que muitas vezes estão com seus casamentos destruídos, que muitas vezes estão com seus casamentos arruinados, com as suas vidas destruídas, sendo humilhadas, né? Então nós existimos muitas vezes, estamos espalhados, seja no nosso trabalho, ministério, cidade, país, estado, muitas vezes para orarmos, né, para ajudarmos as pessoas que estão com as suas vidas totalmente destruídas, arruinadas, sendo humilhadas. E um detalhe, reconstruir tudo com os olhos da fé. Nós vimos que Neemias foi tudo com olhos da fé, tudo com oração, né? Orando a Deus, buscando a Deus, Deus atendendo, ouvindo as orações e ainda entrando com providência na vida de Neemias. Não existe reconstrução pelo poder da fé sem antes nós contarmos, sem antes nós compartilharmos com Deus. Neemias, ele compartilhava tudo com Deus. Senhor, olha o que está acontecendo. Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, envia a provisão. Senhor, eu sei que nós somos pecadores, eu sei que a minha família também é pecadora, eu sei que nós temos pecado. Senhor, tenha misericórdia de nós e age. Entra com providência, entra com a tua cura, com o teu renovo, com a tua transformação. Entra com a reconstrução, porque vidas estão sendo humilhadas, vidas estão sendo machucadas, feridas, casamentos abalados. Senhor, entra com a tua provisão. Senhor, entra, Pai, com providência sobre a oração que o teu servo está colocando diante da tua presença. Então nós devemos compartilharmos com Deus, né? E isso é o que? Isso é um sinal de que nós confiamos em Deus. Nós confiamos no Deus que pode mudar todas as coisas, né? Você que muitas vezes está sem fé, sem esperança, né? De que os teus sonhos não podem ser realizados e muitas vezes pensa em desistir, não faça isso. Continue perseverando, continue crendo, continue batendo na porta, continue orando, continue insistindo, né? No Evangelho de Mateus, capítulo número 7, versículo número 7, diz assim que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Então, esse era o segredo de Neemias, bater na porta, esperar a porta abrir. Ele não desistia, mas ele perseverava e apresentava a Deus todas as suas necessidades em oração, aquele que pode fazer e pode todas as coisas. Amém? Já pensou se Neemias ele tivesse desistido? Já pensou se Neemias não tivesse orado a Deus, buscado a Deus? Ou seja, se ele não tivesse descoberto o poder da oração, será que os muros teriam sido reconstruídos? E a vida das pessoas, será que tinha sido restauradas, transformadas? E você acha que o inimigo ele não tentou fazer Neemias parar? Olha comigo aí no capítulo número 6, versículo de número 1 ao 4. Neemias, capítulo de número 6, versículo do número 1 ao 4. Diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse a ter convosco? E do mesmo modo enviaram-me 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. A resposta de Neemias foi: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Vidas dependem da minha oração, da minha ajuda,
eu dependo da ajuda de Deus. Então eu não posso abandonar, eu não posso sair do barco, eu não posso deixar de fazer a obra que a mim foi cabida a fazer, a mim foi designada a fazer. Então eu não posso parar. Olha, eu estou correndo atrás dos meus objetivos, atrás dos meus sonhos. Eu estou correndo atrás da minha cura. Eu estou procurando fazer a vontade de Deus. Eu não posso parar. E se você acha que Deus, ele não se alegra com essas atitudes, você acha que Deus, ele não se alegra quando eu e você damos resposta para as pessoas que estamos fazendo, procurando fazer a vontade de Deus e não mais as nossas vontades? Além das lutas, além das adversidades, além das tribulações que têm nos acontecido, muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, você ainda passa por luta, por tribulação, você ainda busca Deus? Você ainda continua perseverando? Sim, continuo perseverando, continuo buscando a Deus, eu continuo crendo a Deus. Você acha que Deus ele não se alegra com esse tipo de resposta? Então, Deus ele se alegra com as nossas respostas, de ver as pessoas acreditarem nele, independente da situação que estão vivendo, mas buscando forças para suportar as lutas que têm acontecido no nosso dia a dia, Os irmãos não precisam abrir a palavra de Deus, mas depois você pode acompanhar, aí em Neemias capítulo número 8, versículo número 10, diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Aquilo que Neemias iria construir durante muitos anos, durou 52 dias. Ele reconstruiu uma cidade que demoraria anos. Ele reconstruiu em 52 dias. Sobre isso que você está passando, muitas vezes você pode analisar e falar assim: eu já estou sofrendo há tanto tempo, já estou sofrendo há tantos anos, tantos dias, tantos meses, então eu vou sofrer para o resto da vida, eu vou ficar sempre sofrendo. A minha vida é assim, eu nasci assim, eu vivo assim e vou morrer assim, como síndrome de Gabriela. Mas eu quero dizer para você uma coisa: aquilo que Neemias achava que iria durar muito tempo, muitos anos, ou que não teria resultado, ele apresentou a Deus. Ele colocou Deus na frente. Ele creu, ele acreditou, ele perseverou. E aquilo que duraria muitos anos, ou que nunca seria restaurado, reconstruído, Deus deu a provisão e melhorou. A cidade foi reconstruída em menos tempo, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível aos homens se torna possível para Deus. Mas o segredo de Neemias era crer em Deus e apresentar tudo a Deus em oração, em perseverança. Lamentou, chorou, se prostrou diante da notícia ruim, mas ele não ficou prostrado. Ele agiu, ele perseverou. Ele sabia que existe um Deus que pode todas as coisas. Então, meu irmão, você que muitas vezes está passando por lutas, tribulações, adversidades, seja no casamento, seja com filhos, seja com esposa, seja com família, com familiares, com entes queridos, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, continue apresentando a Deus em oração. A oração, ela é o combustível para as coisas acontecerem em nossas vidas. Um carro só anda se tiver combustível. A vida do crente, a minha vida e a sua vida, só anda se tivermos oração. Amém? Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha
fazer com que essa palavra ela venha achar guarida no nosso coração, que essa palavra ela venha fortalecer a tua fé, que essa palavra ela venha fortalecer a minha fé, que eu e você venhamos continuarmos mesmo apresentando tudo em oração. E até quando nós devemos orarmos? A palavra, como foi falada, né, na carta ali de Tessalonicenses 5,17, nós devemos orarmos sem cessar, ou seja, orarmos até as coisas acontecerem, e aquilo que for da vontade de Deus vai ser cumprida na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha proteger a sua vida, que Deus venha proteger a sua família, e que Deus venha de encontro à minha e às suas necessidades todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço e até a próxima, assim querendo Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.